A peste negra, a gripe espanhola de 1918, Covid-19. Temos a tendência de pensar nas pandemias catastróficas que mudam o mundo como acontecimentos muito improváveis. Mas entre 1980 e 2020, surgiram pelo menos 3 doenças que causaram pandemias mundiais. Sim, a Covid-19, mas também a gripe suína de 2009 e HIV/AIDS. Os surtos de doenças são surpreendentemente comuns. Nos últimos 4 séculos, o maior período de tempo sem um surto documentado que matou pelo menos 10 mil pessoas foi de apenas 4 anos. Por piores que sejam esses pequenos surtos, eles são muito menos mortais que uma pandemia ao nível da Covid-19. De fato, muitas pessoas nascidas após a gripe de 1918 viveram uma vida inteira sem passar por uma pandemia que mudou o mundo. Qual a probabilidade disso se repetir? Há várias maneiras de responder. Podemos examinar a história. Uma equipe de cientistas e engenheiros que assumiu essa abordagem catalogou todas as epidemias e pandemias documentadas entre 1600 e 1950. Eles usaram esses dados para 2 coisas. Primeiro, para mostrar a probabilidade de um surto de qualquer tamanho em algum lugar do mundo durante um certo período. E segundo, para estimar a probabilidade desse surto aumentar o bastante para matar um certo percentual da população mundial. Este gráfico mostra que, embora pandemias imensas sejam improváveis, elas não são tão improváveis. A equipe usou essas 2 distribuições para estimar que o risco de uma pandemia ao nível da Covid-19 é de cerca de 0,5% por ano e poderia chegar a 1,4% se novas doenças surgirem com mais frequência no futuro. Voltaremos a esses números, mas vamos analisar outro modo de estimar a probabilidade de uma futura pandemia, modelando uma a partir do zero. Na maioria das pandemias, um agente patogênico que pode causar doenças precisa se propagar a partir do seu hospedeiro regular, entrando em contato com um ser humano e o infectando. Depois, esse agente tende a se espalhar amplamente, atravessando fronteiras internacionais e infectando muitas pessoas. Muitas variáveis determinam se uma propagação leva a uma pandemia. Por exemplo, o tipo de agente patogênico, a frequência de contato direto de humanos com animais, a imunidade e assim por diante. Os vírus são os principais candidatos para causar a próxima grande pandemia. Cientistas estimam que há cerca de 1,7 milhões de vírus ainda não descobertos que infectam atualmente mamíferos e aves e que cerca de 40% deles têm o potencial de se propagar e infectar seres humanos. Uma equipe de cientistas criou um modelo com essa informação, além de dados sobre a população mundial, redes de transporte aéreo, como as pessoas circulam, níveis de preparação dos países e as respostas às pandemias. O modelo gerou centenas de milhares de pandemias virtuais. Os cientistas depois usaram esse catálogo para estimar que a probabilidade de ocorrer outra pandemia ao nível da Covid-19 está entre 2,5% e 3,3% ao ano. Para ter uma noção de como esses riscos se aplicam, vamos escolher um valor mais ou menos no meio dessas estimativas, 2%. Vamos construir um diagrama de probabilidades para modelar todos os cenários possíveis. O primeiro ramo da árvore representa o primeiro ano. Há uma probabilidade de 2% de passarmos por uma pandemia ao nível da Covid-19, o que significa que há uma probabilidade de 98% de não acontecer isso. No segundo ramo, a mesma coisa, no terceiro também, e assim por diante mais 72 vezes. Só temos um caminho que resulta num ciclo de vida sem qualquer pandemia, 98% ou 0,98 multiplicado por si mesmo 75 vezes, que dá mais ou menos 22%. A probabilidade de passarmos por ao menos outra pandemia ao nível da Covid-19 nos próximos 75 anos é de 100% menos 22%, ou 78%. 78%! Se usarmos a estimativa anual mais otimista, 0,5%, a probabilidade na vida cai para 31%. Se usarmos a mais pessimista, salta para 92%. Mesmo 31% é muito para ignorar. Mesmo se tivermos sorte, futuras gerações podem não ter. Além disso, as pandemias costumam ser aleatórias e independentes. Mesmo que a probabilidade anual de uma pandemia ao nível da Covid-19 seja de 1%, é totalmente possível que tenhamos outra em 10 anos. A boa notícia é que temos ferramentas que tornam as pandemias menos destrutivas. Cientistas estimaram que sistemas de alerta antecipado, rastreamento de contatos, distanciamento social e outras medidas de saúde pública salvaram mais de 1 milhão de vidas só nos primeiros 6 meses da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, sem falar nos milhões de vidas salvas pelas vacinas. Um dia, outra pandemia vai varrer o mundo. Mas podemos trabalhar para ser menos provável que esse dia seja amanhã.
Podemos reduzir o risco de propagação e conter os casos que ocorram para que não se tornem pandemias totalmente desenvolvidas. Imaginem como seria o futuro se interagíssemos com mais cuidado com o mundo animal e se tivéssemos programas de controle de doenças globais bem financiados e de livre acesso, rastreamento de contatos e medidas de isolamento com IA, vacinas universais, medicamentos antivirais de última geração e outras tecnologias. Está ao nosso alcance mudar essas probabilidades. Temos uma escolha. Podemos não fazer nada e contar com a sorte, ou podemos levar a ameaça tão a sério que ela se torna uma profecia mal-sucedida. Em que futuro você prefere viver? Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso!